Diego. Estamos começando mais uma aula da nossa classe de Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Nossa classe tem estudado os livros de Esdras e Neemias. Concluímos há 2 semanas aproximadamente o livro de Esdras. Damos continuidade ao livro de Neemias e temos seguido no estudo de cada capítulo e de cada perícope, cada bloco de história que nós vamos estar trabalhando e vendo a temática delas ali. Então eu desejo que vocês venham estar sendo acrescentados pelo Senhor com essa lição de hoje, possam conhecer um pouco mais não só da história do povo de Israel, mas também como Deus agiu, como Deus cuidou do seu povo ali naquele período de pós-exílio, e como Deus levantou, reergueu a moral e a cultura do povo ali, uma cultura centrada em Deus, e como Deus lidou, e como Deus ensinou o povo a lidar com aquelas situações. Bem, nós vimos na semana passada Neemias sendo apresentado como um líder que depende de Deus e como um líder que procura se dirigir a Deus dentro daquilo que Deus revelou. É um líder que ora segundo as Escrituras. Foi um ponto alto da lição da semana passada. E um líder que persiste em desejar cumprir sua missão. Nós vemos também essa determinação, essa firme convicção no coração de Neemias, ali logo no primeiro capítulo, seu interesse pelo bem de Jerusalém. Eu passei um breve panorama histórico daquele momento em que Neemias estava vivendo e para que nós possamos entender como as coisas sucederam. E aquilo foi o capítulo 1. Nós vamos seguir agora para o capítulo 2, nós vamos estudar e compreender o capítulo 2 como um todo e ver aquilo que Deus tem para nos falar sobre liderança e sobre o funcionamento, sobre o planejamento, a importância do planejamento para a igreja, para uma igreja exercitar sua missão, a importância que ela se organize, que ela planeje os seus trabalhos. Tá ok? E para começar, eu queria estar passando para vocês uma pequena história trazida na nossa revista. Como eu falei, nós temos estudado a revista proposta pela editora cristã evangélica, a revista Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança, e nós vamos aprender na nossa pequena introdução, uma pequena reflexão sobre a importância do planejamento. Essa história ela é meio descabida, o exemplo que a revista dá, mas a ideia é que a gente veja a importância ali de coerência, tanto em fé quanto em planejamento. E a história diz o seguinte: conta-se uma história dificilmente verdadeira, eu particularmente acho, de um certo crente que, lendo sobre o poder de Deus, ele decidiu provar o poder de Deus, saltando sem paraquedas de um avião, na certeza de que Deus, por amá-lo, o salvaria antes que ele atingisse o chão. Né? A gente vê aí que ele não leu a Bíblia toda, só para vocês começarem a entender esse dito crente aqui da nossa historinha. Para isso, ele reuniu, não só ele, mas ele reuniu todos os irmãos da igreja, do círculo de oração ali, para estarem junto com ele para a ocasião, né? E enquanto os irmãos estavam ali no chão, aguardando o irmão ser salvo, estavam orando e levantando um clamor para que Deus o salvasse ali, para que Deus, né, o resgatasse ali daquela queda livre. E ele segue para o avião, e ele, atingindo a altitude, o nosso confiante saltador, ele salta de paraquedas e rapidamente se aproxima do chão. O resto da história já dá para se deduzir o que aconteceu. Ele não teve um fim positivo, obviamente. Um salto de fé, ele não é nem um pouco parecido com isso. Deus chama seus filhos a saírem da sua zona de conforto, sim, mas não impensadamente, como muitos chegam a cogitar ou chegam a afirmar. Não é um salto no escuro, que nem dizem certos pastores. O salto de fé, ele não é um salto no escuro. As promessas de Deus para o seu povo, elas sempre foram muito fixas, elas sempre foram muito bem delimitadas, as promessas de Deus. Elas nunca foram, eu não sei o que me espera, eu não sei o que Deus vai fazer, eu sei o que Deus vai fazer.
Essa semana eu pregando e ensinando os jovens sobre a história de José. José sabia o que Deus tinha prometido para ele. Ele pode, creio que não, ter chegado a duvidar por um breve instante, mas ele sabia. Ele não sabia como, e isso pode ser um pouco turvo, pode ser uma situação de surpresa, mas as promessas de Deus são muito fixas para nós. E ela não nos dá espaço para atitudes irresponsáveis. Ela não nos dá espaço para falta de planejamento. Vamos pegar outro exemplo. Abraão, por exemplo. Abraão, ele tinha recebido uma promessa de Deus, de que ele seria pai de uma grande nação. O que era necessário para ele ser pai de uma grande nação? E é o que na época ele não tinha: ter filhos. Então, claramente, ele esteve ali planejando e ele esperava que Deus o abençoasse com um filho. A promessa de Deus era muito fixa. O único problema era que ele não via como isso se cumprir porque ele não tinha filhos. Mas Deus tinha prometido. A promessa de Deus para Neemias é que ele colocou no coração dele o desejo de reconstruir Jerusalém. E isso era algo bem fixo. Mas Neemias tinha alguns empecilhos. E era necessário que Neemias organizasse algumas coisas, que Neemias desse alguns passos. E ele procurou dar esses passos, mas antes ele passou por um pequeno período de espera. Se vocês lerem o capítulo 1, verso 1 de Neemias, e o capítulo 2, verso 1 de Neemias, você vai ver que teve um intervalo aí de mais ou menos 5 meses. Entre Neemias saber a situação de Jerusalém, se colocar diante de Deus em oração, jejum e lamento, em clamor, e até que Deus lhe desse um meio para cumprir aquilo que ele desejara fazer. Então, Neemias sabia o que Deus tinha colocado no coração dele. Ele tinha apenas alguns empecilhos para serem derrubados. E ele procurou em Deus. Mas seguindo, nós vamos analisar hoje o livro de Neemias e avaliar justamente aquilo que Deus, como Deus, ele promoveu ali no coração de Neemias e também abriu oportunidades para que Neemias ele cumprisse sua vocação. Como Deus respondeu sua oração, como se deu o processo e de como Neemias conseguiu convencer o povo para essa empreitada. Então, nós vemos ali que Neemias ele era o copeiro do rei e ele continuou exercendo essa função muito bem. Neemias continuou cumprindo o seu papel muito bem, até que ele não conseguiu mais. Olhem lá no capítulo 2, verso 1 de Neemias. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Então nós vemos que Neemias ele passou 5 meses aproximadamente, entre 4 e 5 meses, no que a gente chama de, que foi uma figura usada recentemente por um dos pastores que esteve pregando na nossa igreja, o banco de espera de Deus. A oração de Neemias, ela na verdade era uma espécie de resumo que a gente vê no capítulo 1. Ou então a oração de Neemias ela foi repetida durante 5 meses direto. Identificamos mais uma vez o líder que tem perseverança em cumprir sua vocação. Bem como o aspecto passional, como o aspecto do envolvimento emocional da liderança. Ser líder não é uma função que você exerce e que você termina no fim do dia e vai embora e termina. Não é assim. Ser líder tem a questão e o aspecto de que você está envolvido emocionalmente. E Neemias estava tão envolvido emocionalmente que ele já não conseguia se conter da sua frustração de não conseguir fazer nada, de não poder contar com a benevolência do rei, de ter uma oportunidade de falar com o rei sobre essa situação. Ele não encontrava um meio. Essa questão sentimental é muito importante, porque nós vemos hoje em nossas igrejas que o ministério é muitas vezes muito mais um hobby, uma atividade social, algo para cumprir na sua lista de obrigações, a obrigação de eu promovi a paz, eu pratiquei uma atividade saudável, eu pratiquei uma atividade de
de altruísmo para com o próximo. Eu fiz o bem, e eu fiz isso através da igreja, mas acabou ali. O Evangelho ele tem muito mais do que isso. O ministério cristão ele exige muito mais do que isso. Ele exige um envolvimento total da pessoa. Um problema que nós enfrentamos, que vem das gerações passadas, é justamente a dicotomia entre o mundo secular e o mundo eclesiástico, o mundo cristão. Né? Eu tenho minha vida secular, eu tenho meu trabalho secular. E isso, na mente de muitos, infelizmente, não tem nada a ver com o meu trabalho, com minha vida cristã. No meu trabalho exige que eu tome certas atitudes que eu não posso tomar na igreja. Eu lembro, isso é muito comum, né, em várias profissões em que você tem que... a autoridade segundo o mundo, né? Você tem que ser duro, você tem que ser estúpido. Segundo o mundo, o líder ele é alguém que é superior aos outros, ele se põe como superior aos outros. Na liderança cristã, a gente vê isso diferente. Ele é alguém que, antes de tudo, se põe à disposição de todos para servi-los. Só dando um exemplo. Então, a gente encontra Neemias ali no banco de espera de Deus. E esse banco de espera de Deus lhe abre o que a gente pode pensar uma oportunidade. Ou será que a vida dele foi colocada em perigo por ele não conter seus sentimentos? Leia o verso 2 comigo. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E tem um ponto interessante aqui. No meio do versículo 2 diz com muito medo. E qual o problema disso? Qual o problema do com muito medo? Acontece que existia uma lei no Império Medos e Persas em que ninguém poderia ser a causa da tristeza ou da angústia do rei. Ninguém poderia estar na presença do rei com o semblante caído, porque o rei ele sustentava todo o império. Do império persa dependia o bem-estar do rei. Então, um pequeno mal-estar para com o rei poderia ser algo que ameaçava o bem-estar da nação. Então, muitas pessoas, inclusive, chegaram a ser mortas por serem a causa da tristeza do rei. Então, a gente vê aqui, a gente vê apenas um rei preocupado, mas a verdade aqui é que nós vemos Neemias com um grande risco pela sua vida. Tanto é que ele começa a sua resposta dizendo que o rei viva para sempre. A tristeza dele, ele estava dizendo: a minha tristeza ela não é causa alguma em referente ao rei. O rei não tem me feito mal algum. O rei não me representa mal algum. O rei ele deve viver para sempre. Minha tristeza ela é causa da morte ou das ruínas da cidade de meus pais. E aqui nós vemos algo interessante. Neemias, mesmo correndo um certo risco de vida, ele aproveita essa circunstância para ver uma janela de oportunidade, um meio pelo qual Deus estava lhe dando para ele apresentar a sua causa diante do rei. Cumprir a vocação de Deus exige não só sair da zona de conforto, mas muitas vezes nós temos que nos colocar numa zona de risco também. Nós temos não só que nos exercitar em direção a sair da zona de conforto, do que nos é agradável, mas também caminhar em direção a algo que muitas vezes vai ser arriscado para nós. Algo que vai nos colocar em maus lençóis, por assim dizer. E o próprio Jesus ele disse isso, né? Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, vos açoitarem, vos difamarem e falarem mentiras sobre vocês. Isso por quê? O que vai acontecer lá em Atos? Os apóstolos, logo no início do seu ministério, eles são confrontados pelo Sinédrio, eles passam uma noite na cadeia, eles recebem uma sessão de chibatadas, 39 chibatadas ali, para que eles não pregassem mais o evangelho.
E o que é a resposta deles? O que eles falam? Né? Me digam os senhores, compete-nos obedecer a vocês ou a Deus? Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Literalmente, eles estavam colocando a vida deles em risco. E o Evangelho muitas vezes exige isso de nós. E na sequência, nós vemos que Neemias aproveitou essa oportunidade, né, e o rei se viu agradado, o rei lhe deu uma oportunidade, no verso 4. O que você gostaria de pedir? E Neemias, no verso 5, ele vai dizer: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. E aqui vai ter uma coisa interessante, não sei se vocês lembram, eu falei semana passada, que pouco tempo antes, né, em 450 mais ou menos, aquela região do Trans-Eufrates, como nós já temos falado, ela tinha sofrido uma revolta, uma rebelião. O governador daquela região, que era o satrapa que governava aquela região, ele se insurgiu contra o rei, e ele chegou a declarar a independência do Império Persa, e o imperador, o rei, com muita dificuldade conseguiu conquistar de volta. Mas aquela era uma região desgastada. E é exatamente esse ambiente que Neemias encontra. E lembrando também que há um tempo atrás, os judeus eles tinham tentado começar essa reconstrução dos muros. Só que os samaritanos conseguiram impedir, conseguiram embargar essa obra. Então você percebe que Neemias ele não fala qual é a cidade logo de começo. Ele só fala qual é a cidade quando o rei lhe pergunta. Ele fala a cidade de Judá. E o rei provavelmente vai ter lembrado. Só que agora o rei usa dessa oportunidade para enviar Neemias como alguém que vai trazer estabilidade para aquela região que necessitava naquele momento. Então o rei aproveita essa oportunidade, aproveita ter ali um dos seus servos mais fiéis para enviar para a região do Trans-Eufrates para que aquela região possa desfrutar de uma certa estabilidade, que ela possa ser pacificada. O livro Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento ela vai dizer isso, né, de Carlos Oswaldo, o livro é de Carlos Oswaldo, que Neemias foi uma oportunidade que Artaxerxes encontrou para trazer um momento de paz, um controle de paz para aquela região. Então, Neemias ele apresenta o seu projeto. E a vantagem, meus irmãos, de passar 5 meses na sala de espera foi que Neemias, quando ele teve a oportunidade, ele já tinha tudo muito bem planejado, ele já tinha tudo muito bem preparado. Dessa forma que a oportunidade arriscada que Neemias aproveitou não foi desperdiçada nem um momento, nem por um instante. Se você olhar com a descrição de 6 até o 8, vamos ler comigo. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei, verso 7 do capítulo 2. Se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Verso 8. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Então Neemias ele se apresentou para o rei já com todos os preparativos, com tudo pronto, com tudo bem organizado. Então Neemias ele apresenta seu projeto para Artaxerxes, como nós lemos aqui, apresenta todas as necessidades, apresenta o prazo que ele vai precisar e ele segue com tudo já pronto, né? E essa eficiência, como eu falei, ela conquista o rei Artaxerxes com certeza. E isso era um dos motivos pelo qual Neemias era tão
prestigiado, ele era tão honrado e ele era tão valorizado ali pelo rei Artaxerxes. E a gente vê, já no finalzinho do verso 8, algo também muito importante. Nós vemos que Neemias em tudo continuava a identificar e a glorificar a Deus. Ele continuava a entender que tudo de bom que tinha lhe acontecido vinha da mão de Deus. Ele vai dizer que a benevolência do rei estava com ele, mas ele não esquece de dizer que tudo isso era uma resposta da bondosa mão de Deus que estava sobre ele. Por isso o rei lhe atendeu. Neemias nem por um instante esqueceu de que a suprema benevolência ela vem do Senhor. E ele estava apontando justamente para a oração que ele tinha feito no capítulo anterior. Deus estava respondendo sua oração. E ele deixava isso bem claro. Continuando, a gente vai ver também na continuidade do capítulo que para o ministério cristão, nós já vimos aqui que para o ministério cristão exige que nós saiamos da nossa zona de conforto e nós nos dispusemos a nos arriscar em novos projetos, em novos empreendimentos, mas nós aprendemos também que o ministério cristão ele exige um planejamento, ele exige uma organização, ele exige uma coerência ali. E você vai ver isso justamente alinhado com a parábola que Jesus conta lá em Lucas capítulo 14. Vamos lá abrir lá comigo rapidinho. Lucas capítulo 14, Jesus está falando sobre o preço de ser um discípulo de Jesus, e ele vai dizer o que no verso 28 do capítulo 14? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Planejamento é uma parte importante do ministério cristão, da vida cristã, da vida da igreja. E a gente identifica isso novamente a partir do verso 7. O verso 7, como nós já lemos, ele apresenta ao rei, depois de ter um sinal verde para cumprir a missão, ele apresenta ao rei as necessidades. E a primeira necessidade que ele bota é a questão do orçamento e do que a gente pode chamar de credenciamento. Por quê? Hoje, um dia para você começar uma obra na construção civil, por exemplo, você tem que passar por vários órgãos, né? O cartório de imóveis, a prefeitura, o corpo de bombeiro, o CREA e vários outros departamentos para você conseguir todas as autorizações necessárias para fazer a obra. Caso você não tenha todas essas autorizações, se você começar a obra, pode acontecer de chegar lá a fiscalização e a sua obra ser embargada. E além de todo o custo da obra, que não é barato, você vai ter que pagar uma multa, porque você não se atentou para todos os credenciamentos. E se você olhar para Esdras, o livro de Esdras, do capítulo 1 até o 6 ali, você vai ver que um dos grandes problemas que o povo de Judá enfrentou foi que entre as passagens de um rei para outro, os documentos eles se perdiam, as pessoas se esqueciam. E por essa falta de apresentação de documento, a obra foi embargada, né? A obra tinha que ser parada. E Neemias ali com muita prudência, ele solicita do rei carta de autorização para ser entregue para o governador do Transeufrates, para o governador das regiões da proximidade, para os locais por onde ele tinha que passar, para que todos soubessem que ali estaria sendo feita uma obra de reconstrução. E isso, meus irmãos, isso impediu que eles tivessem passado por vários problemas. Olha lá no verso 10 do capítulo 2. Sambalate, o horonita, e Tobias, oficial amonita, ficaram irritados quando alguém estava interessado no bem-estar dos israelitas. Mas o que eles podiam fazer? Nada. Porque Neemias tinha cuidado de ter todas as autorizações necessárias, de informar todas as autoridades necessárias, para que, por motivo algum, a obra fosse parada, ou adiada, ou atrasada. Ele cuidou para que tudo fosse
ocorresse da forma necessária, dentro do cronograma que ele tinha colocado. Próxima coisa que nós vemos, né, credenciamento necessário para o bom andamento da obra, e a solicitação de material, no verso 8. Ele solicita madeira e ele especifica para que é. Né? Nada, meus irmãos, desanima mais uma obra do que ter que estar esperando o material chegar, porque faltou ou porque esqueceram de comprar. O ócio, ele não leva somente ao desânimo, mas ele pode levar também à perca de participantes de uma equipe, de um projeto, quando ele fica inacabado. A pessoa fica esperando e aí ela começa a ficar ociosa, ela pensa em outra coisa para fazer, sai, né, e não volta mais. Ou então o líder ele tem dificuldade de encontrar essa pessoa de novo. Neemias ele se organizou de tal forma, ele se planejou de tal forma, que ele cuidou para que houvesse o mínimo de imprevistos possíveis. E ainda assim houve imprevistos. Seu preparo e seu esforço, ele garantiu que a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém, ela durasse apenas, e os muros fossem concluídos em 52 dias. Neemias 6,15 vai dizer isso muito bem. Em 52 dias, a obra de reconstrução do templo ela ficou pronta. E além disso, a gente vai ver que Neemias também, no verso 9, ele cuidou para que houvesse a segurança necessária. Vejam lá o verso 9. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. Exército, tropa a pé, cavaleiros, a tropa montada. Então ele cuidou para que houvesse toda a segurança necessária. Né? Cuidou não só das questões civis, as questões legais, mas também que qualquer adversidade, qualquer infortúnio, qualquer ato de rebeldia, de ataque à sua caravana ou à obra fossem, né, coibidas, elas fossem ali desestruturadas ali pela presença das tropas e dos oficiais. Então nós vemos a importância de um planejamento, de uma organização, de um pensamento inteligente em direção à realização de qualquer projeto. Na sequência, a partir do verso 11, a gente vai ver a chegada de Neemias em Jerusalém e a gente vai ver mais uma vez o quanto a prudência ela é importante. Nós vamos ver que o ministério cristão ele exige cautela, ele exige preparo, ele exige calma, paciência. Vocês imaginem, se vocês lerem novamente o capítulo 1, vocês vão ver que Neemias ficou profundamente angustiado. Depois disso ele teve que esperar 5 meses. Depois desses 5 meses teve todo o preparo da viagem. E quando ele chegou em Jerusalém, o que ele faz? O verso 11 vai dizer que ele chegou em Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, ele passou 3 dias, e o verso 16 vai dizer que ele não tinha compartilhado o projeto dele com ninguém, com nenhum das autoridades ali presentes. Neemias ele agiu com calma, com cautela, e nós vemos entre o verso 9 e o verso 16, entre o verso 11 e o verso 16, as características dessa cautela. Determinação e motivação, mas também com muita cautela. E o verso 11 e 12 vai dizer que Neemias ele não se precipitou em nenhuma das suas ações e nem em nenhuma das suas conversas. Vai dizer assim o verso 12: saí à noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além do que estava montado. Ele saiu sozinho para vistoriar Jerusalém. O verso 13: de noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão, e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale.
E nós identificamos ali tanta questão da sua... Ele não se precipitou, ele cuidou de se controlar, né? E nós sempre temos que ter em mente isso também. Tudo que nós vamos fazer é para a glória de Deus. E se for para a glória de Deus, tem que estar sendo bem feito. Tem que ser feito com cuidado, com zelo. Colossenses 3:23 vai dizer isso. Tudo que fizerem, façam para a glória de Deus. O verso 11 e 12 ele vai tratar desse cuidado, né? Neemias ele poderia ter chegado chutando a porta, ter chegado ali, né, mandando todo mundo executar o projeto, porque ele era o governador, ele era amigo do rei, e ele poderia fazer, ele ia conseguir. Só que ele escolheu ter calma. Ele escolheu agir com cautela. E ele mesmo vai procurar averiguar a situação. No verso 13 e 15, como nós lemos, ele vai averiguar a real situação dos muros de Jerusalém. Como está a cidade? Como está realmente a situação? E depois de averiguar, no verso 16, a gente vai ver ele finalmente, a partir do 17, né? Ele, no momento certo, ele expor o seu projeto para os seus compatriotas. Ele agir com cautela ali na solução do problema de Jerusalém. Então, seguindo, nós vamos ver que o ministério cristão ele exige também que o líder ele guie seus liderados a confiar em Deus. Por quê? Leiam comigo o verso 17 até o verso 17 e 18. Então eu lhes disse, ele se referiu aos seus amigos e aos oficiais de Jerusalém: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Então Neemias, no momento certo, no verso 17, ele confronta os seus compatriotas, ele confronta os seus irmãos. E qual é o objetivo dessa confrontação? Vocês realmente entendem o que está acontecendo aqui? Vocês conseguem olhar para isso aqui e não identificar um problema? Ele queria saber se seus irmãos, os seus compatriotas, eles tinham compreensão do problema dali. Se eles achavam aquilo normal, se eles já tinham se acostumado, se eles já tinham cauterizado seus corações e dizer: ah, é desse jeito mesmo, não tem como mudar. Neemias não desafia eles a pensarem: isso está errado. Nós não deveríamos viver nessa situação humilhante. E a ministração da palavra ela tem também esse objetivo. O objetivo de nos confrontar à verdade, nos desafiar. Vocês compreendem a situação em que vocês estão vivendo? Por isso que no primeiro momento a pregação bíblica, a ministração da palavra ela é desconfortante. Porque ela desafia você a olhar para o seu pecado, a olhar para a sua própria ruína. Só que a mensagem do Evangelho não é só isso. Assim como a confrontação de Neemias também. A mensagem do Evangelho ela confronta a nós sairmos dessa zona do conforto. Neemias ele vai falar no resto do versículo: venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Ele diz, há uma solução. E nessa solução, o que Neemias fala? Neemias testemunhou aos seus compatriotas o que Deus tinha feito. Verso 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Verso 18, a gente vê Neemias ele testemunhando da bondade de Deus para seus compatriotas. E é justamente aqui que o líder cristão se diferencia dos demais. Ele aponta para Deus. Ele disse, vamos sair dessa situação humilhante. Ele disse, eu vou tirar você dessa situação humilhante? Não. Ele apontou e disse, Deus está nos abrindo uma porta de oportunidade para sairmos dessa situação humilhante. E ele termina justamente o capítulo 18, o verso 18, e o capítulo em si termina simplesmente dizendo que os irmãos se sentiram encorajados, se sentiram motivados.
quase como a palavra de um profeta motiva o povo a sair da condição estagnada em que estavam. Eles foram encorajados a saírem da sua zona de conforto e a se empenharem nesse bom projeto de reconstruir os muros de Jerusalém. Por fim, meus irmãos, a Igreja de Cristo ela funciona nos mesmos moldes. A Igreja de Cristo, diferente de Jerusalém, que se terminou em 52 dias, ela nunca vai terminar suas reformas. Pelo menos não aqui nessa terra. Logo, sempre somos desafiados a sair da nossa zona de conforto. A zona de conforto é um lugar perigoso. A zona de conforto é um lugar onde nós somos convidados a deixar passar algumas coisas. Não vamos resolver isso agora não, que vai dar dor de cabeça, vai gastar tempo, melhor não. Deixa para depois. A zona de conforto, ela não chega a ser pecado, muitos podem dizer isso, mas ela é uma grande oportunidade para vários pecados no seio da igreja. Porque a zona de conforto, ela não está preocupada em mudança, ela está preocupada em manter as coisas como estão. Deus, ao nos desafiar, Ele nos capacita com a sabedoria que vem dele. Acompanhado com a prudência e planejamento, devemos caminhar no desenvolvimento do ministério cristão. Então não adianta eu dizer vamos fazer e vamos fazer de qualquer jeito, ou vamos fazer o mais rápido possível. Há um movimento, há um direcionamento para Deus, há um direcionamento em caminho a esse projeto, mas nós devemos ter cautela e progredir passo a passo com firmeza, com prudência, com sabedoria. Nós jamais devemos confiar nas nossas próprias forças, mas sempre depender de Deus. E como líderes cristãos, como cristãos verdadeiros, nós sempre devemos apontar para Deus na execução da nossa vocação. Nós sempre devemos motivar os outros cristãos a dependerem de Deus e nunca olharem para as adversidades ou para outras pessoas, ou para pessoas que são mais santas, a menos que seja para referenciar. Veja o que Deus faz. Então, Neemias ele nos ensina a importância do planejamento, a importância da dependência de Deus e a importância de aproveitar os desafios da vida como verdadeiras janelas de oportunidade para melhora e para mudança. Lembrando sempre que todas as coisas estão debaixo de Deus. Deus ele controla, ele dirige a vida de todos os seres vivos, inclusive das autoridades. Então, tudo que acontece, de algum modo, mesmo que nós não entendamos como, vai cooperar para a glória de Deus e para o bem daqueles que o amam, daqueles a quem Ele chamou segundo o seu bom propósito. Que Deus os abençoe e que nós possamos conseguir aprender um pouco mais sobre Deus e executar o que nós aprendemos em nossas vidas. Amém? Pai querido, eu venho te agradecer por esse dia, pelo teu cuidado, pela tua proteção em nossas vidas. Nos livra do mal, nos livra, Pai amado, das tentações, da vaidade, da arrogância, do medo, Pai amado, das adversidades, e nos ensina, Deus, e nos dá o discernimento para em momentos corretos, em momentos certos, nós sabermos aonde nós devemos arriscar, Pai amado, em prol do teu evangelho, em prol do teu reino. Cuide de cada um aqui, que cada um que escute essa lição seja abençoado por ti. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.